Olá gente, tudo bem? Sou Jorge Puente, bem-vindos ao mundo da magia e do mistério. E ao vídeo de hoje, onde nós vamos falar de necromancia. Necromante, nome que geralmente define um mago que mete medo em todo o mundo. É o mago que trabalha com os mortos. Claro, como todo mundo tem medo da morte, quando aparece um mago que trabalha com espíritos de mortos, geralmente isso costuma produzir um medo, um mal-estar bastante grande. Mas isto vem de que muito do que Hollywood ou as diferentes literaturas de ficção criaram ao longo de décadas ou séculos. Também. Então, eu vou começar contando para vocês uma historinha para que vocês vejam como é assim a ideia que nós temos quando ouvimos a palavra necromante. Resulta que quando eu fiz todo o meu treinamento no lado escuro, que meu pai dirigiu muito bem, utilizando H.P. Lovecraft e outros, em um dos momentos entrei em contato com Clark Ashton Smith. Já fiz vídeo sobre ele aqui, um escritor espetacular. Um dos livros dele, Sotique, ele tem um conto muito interessante chamado O Império dos Necromantes. E então conta a história de dois necromantes que, bom, depois de fazer bastante baderna num país determinado, são mandados embora e eles vão para o deserto. E em teoria vão morrer, mas eles são necromantes. Então, primeira coisa, eles ressuscitam o esqueleto de um cavalo. Uau! E montam nele. O cavaleiro que estava aí também ressuscitam e o transformam no servo deles. O sea, os caras pegavam esqueletos e o esqueleto se levantava e saía andando. Legal. E a partir daí eles encontram todo um reino perdido e com as feitiçarias deles, eles começam a ressuscitar todas as múmias. E transformam todas as múmias do palácio, tudo, nos serventes dele. E, segundo fala Clark Ashton Smith, as mais bonitas mulheres, que estavam melhor preservadas, as tomaram como amantes. Eu acho que as múmias estavam muito bem preservadas. Mas tudo bem, tá? Smith não anda dando muito detalhe, também não pedimos muito detalhe, que não vinha ao caso, o importante era outras coisas na história, mas o interessante de tudo isso é que mostrava a ideia absolutamente fantástica, fantasiosa e preconceituosa de um necromante. Ou seja, um cara que é capaz de ressuscitar mortos, sem importar o estado em que eles estiverem, e basicamente que é um cara maligno. Por sinal, o conto é muito divertido também. Mas, claro, é aquela visão caricata. E isso é o que foi ficando, né? Então, quando você fala necromante, o que seria exatamente um necromante? Também tem a palavra nigromante, que vem de nigro, do lado negro, né? de escuro, tá? Que é basicamente a mesma coisa. Tá? O que seria um necromante? É um mago que trabalha com o reino de mortos. Essa é a definição mais simples. Por que estamos falando disso hoje aqui? Porque um tempo atrás eu participei de um podcast, dos Místicos em Sintonia, e no momento eu disparei aí, assim, como que não quer nada, não, porque eu sou necromante. E segui. E o Ricardo Costeve um treco, né? E falou, para aí, como assim, tá? E aí eu percebi que realmente o que é meio comum para mim não é tão comum para as pessoas e falei, bom, vamos explicar um pouquinho, né? E aí começamos a falar e, bom, surgiu o tema, a explicação um pouco do que é um necromante e falei, bom, depois eu vou fazer um vídeo. Então como disse antes, um necromante é um mago que trabalha, ou uma maga, que trabalha com o reino de mortos, trabalha com desencarnados, tá vendo? Os mais comuns, geralmente, estão associados a religiões ou sistemas de magia como Kimbanda, como Voodoo, também, e várias religiões africanas que utilizam, né, os espíritos dos mortos. É mais raro encontrar, às vezes, em outros magos, e muito mais raro o estilo que eu tenho, tá? Que é uma coisa muito mais natural, já vamos falar disso. Tá? No outro dia estava falando com
dos meus amigos, que é da Quimbanda, e ele que me disse, né? Estávamos assim comparando a forma de trabalhar e ele virou e falou: olha, Jorge, você é tão necromante quanto eu. Acontece que você não se nota porque você não trabalha na forma que eu trabalho. E aí, claro, se desprendem que existem pelo menos duas formas de encarar a necromancia. Bom, ele estava numa e eu estava na outra. Ou seja, você pode trabalhar com Reino de Mortos para obter informações, para tratar com o Reino de Mortos, para, enfim, um monte de coisas diferentes. Ou você pode trabalhar com o Reino de Mortos para ataque e defesa. As entidades que serão usadas em cada caso são completamente diferentes. E é por isso que, às vezes, nós reconhecemos certo tipo de necromante, que é aquele que trabalha com entidades mais pesadas, e nem tanto aquele que trabalha com entidades mais suaves, porque não chama tanta atenção. Também. Claro que alguém me diria: Jorge, mas não é normal que os magos trabalhem com desencarnados? E não é normal. É normal que os magos saibam tratar com desencarnados. Também é parte do métier nosso saber entrar em contato com todo tipo de entidades no plano astral, entre elas pessoas desencarnadas. Agora, quando você começa a ter mais trato com elas, já a coisa muda um pouco. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o Reino de Mortos, também tempo atrás, onde explicava um pouco que eu realmente cresci num meio onde não existia uma delimitação muito clara entre os vivos e os mortos. Não chegava ao ponto de México, por exemplo, com a festa dos mortos, tudo, não, na Argentina não tinha isso. E eu naturalmente cresci num meio totalmente católico, mas a forma de encarar as pessoas que tinham ido embora era bem diferente do resto. É como que para nós não existia uma separação. A única diferença que eu tinha, por exemplo, antes do meu avô desencarnar, era que num caso podia tomar chimarrão com ele e depois não. Mas não que eu tinha uma dor horrorosa pela perda do meu avô, eu nunca tive isso. Eu sempre entendi que eles estavam do outro lado e que dependia da minha habilidade de conversar com eles ou não. Tá? No outro dia estava ouvindo um concerto de Jean-Michel Jarre, né? E eu pensei, bom, que bom seria realmente poder compartilhar isto com meu pai. Ou seja, que meu pai estivesse aqui agora, né? E poder compartilhar isso com ele aqui, no 3D. Mas, em todo caso, posso ir depois e falar com ele. Então, aí nós temos uma abordagem da necromancia que é uma coisa natural. Você começa a tratar com o Reino de Mortos com todas as precauções e recaudos necessários, né? Que eu vou explicar depois, mas de uma forma tranquila, forma parte da realidade, quer dizer, tudo bem, tá? Está aí e pode ser um conselheiro, você pode falar com alguém, simplesmente você reconhece como se fosse uma realidade a qual você tem acesso, mas que não é exatamente esta. Ponto. Também. Agora, tem outra forma que é muito mais intensa, muito mais densa, que é quando você já vai para a necromancia como forma de ataque ou defesa ou manipulação. Tá? Então, já o necromante, nesse caso, ele vai, por exemplo, para o cemitério e vai escolher o túmulo de alguém. Pode ser um Egum, por exemplo, que é um espírito de morto mais tranquilo, ou pode ser um Quiumba, que são espíritos que já são muito mais violentos, assassinos, suicidas, pessoas que morreram de forma horrível. Então, ele já configura um espírito super denso e muito difícil de controlar e perigoso. Mas, claro, para um necromante bem treinado, ele domina esse espírito como ele quer. Mas tem que estar sempre de olho, como você ter um pitbull ou um doberman perigosíssimo, mas que você tem que manter controlado. Mas se você soltar para cima de alguém, a cacata estralhaça, a
pessoa. Então você tem uma arma na mão. Tá? Então é uma forma completamente diferente de abordar a necromancia, porque aí que é muito mais forte e agressivo. Então, onde está a diferença entre uma e outra quando você trata com as entidades? Que no primeiro caso, você tem um trato tranquilo com as entidades. São conselheiras, são amigos, são companheiras. Eu, particularmente, tenho 2 segundos como namoradas. Ponto. As pessoas falam, ai, Jorge, você é louco, você é doido. Tá? Cansei de ouvir isso. Eu venho ouvindo isso um monte de tempo. Ah, você sabe o que vamos fazer com você? Vamos fazer alguma coisa há 5 anos que namorou uma delas e até agora não fez nada. Estou esperando a ver o que faz, né? Cara, é o seguinte, eu não me meto em situações perigosas. Se estou fazendo porque tenho controle disso. Mas o que acontece? O tipo de entidades com as que eu trato são entidades que são tranquilas. Então eu posso realmente ter uma amizade, ter um namoro, ir ver o meu pai, entrar e sair da realidade dele sem problema. Já se eu tratasse com os seguns ou os quiumbas da parte mais densa da necromancia, eu nunca poderia fazer isso. Essa é a diferença. As pessoas tomam a necromancia como se fosse uma coisa única. Não é. São pelo menos 2 campos bem diferentes. Então, nesse segundo campo, você tem que ter um cuidado muito grande e, naturalmente, manter uma distância com a entidade. A entidade tem que te respeitar, tem que te obedecer. Não é a tua amiga, não é a tua amiguinha, é a tua serva. Porque se você perdeu o controle, a entidade se volta contra você e te arrebenta. Então, o controle aqui é férreo. Você tem ela assim, ferrenho na mão. Você não pode descansar um segundo. Em compensação, te dá um poder muito grande. Pode ser mais de uma. Tá vendo? E aqui, os rituais são muito mais intensos. Realmente, aqui já trabalhamos diretamente com elementos que colocam em contato com o mundo de mortos. Terra de cemitério, prego de caixão, osso, etc. Coisas que criam um vínculo direto, por isso que é tão assustador, porque nós temos um pavor natural da morte. Uma coisa estranhíssima, né? Porque uma coisa que temos toda absoluta certeza é que vamos morrer. Então, esse pavor é uma coisa meio estranha, mas todos nós temos. Então, quando encontramos um mago que vai no cemitério e volta com um osso, volta com um pedaço de caixão, com prego, o pessoal geralmente tem um cagaço, tá? Disso, pânico. Tanto que estava falando outro dia com um rapaz que trabalha num lugar meio, que eu sei que é meio assombrado, e eu comentei com ele e ele ficou com medo. Eu falei, mas cara, você é de Umbanda, como que você tem medo? Falei, eu sou de Umbanda, não quer dizer que não tenha medo de morto. Eu falei, eu não tenho medo de morto, tenho medo de vivo. Se eu estou caminhando numa rua escura à noite e encontro um espírito de um morto, eu cumprimento. Agora, se encontro um cara que vai me assaltar, eu não vou cumprimentar, né? O cara me assalta. Então, eu tenho medo de vivo, não de morto. Tá? Mas por quê? Porque eu tenho uma certa familiaridade, uma boa familiaridade com isso, né? Então, como vocês podem ver, são 2 coisas bem diferentes, mesmo pertencendo ao mesmo reino. Por isso que nós temos necromantes, que é o típico, que é mais perigoso, que chama atenção, e depois tem uma série de necromantes tranquilos que você às vezes nem percebe que ele é necromante. Tá vendo? Uma coisa interessante aqui, que alguém poderia me perguntar, seria, mas Jorge, qualquer pessoa que trabalha com o reino de mortos é um necromante? E a resposta é não. Porque tem toda uma série de pessoas que não são magos e que podem trabalhar com o reino de mortos, como era o caso dos teosofistas antigamente, ou de muitos médiums que estão em contato permanente, mas que não fazem trabalho de magia. Um necromante, em realidade, é um mago, tem que ser um mago ou maga, tá? Bruxo ou bruxa, feiticeiro ou feiticeira, que trabalha em contato com o reino de mortos. Também. A pessoa que está em contato com o reino de mortos, mas não é um mago, não é um necromante, é simplesmente uma pessoa, um médium, por exemplo, tem contato, pronto. Agora, a questão é, como você pode trabalhar com isso? Porque tem pessoas que vão ter a curiosidade. Então, como eu faço sempre nos vídeos, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês poderem, pelo menos, ter uma noção de segurança se um dia vocês quiserem trabalhar nesta área. Não vou entrar no caso da necromancia de ataque
ou defesa, porque para isso vocês precisam realmente ter um treinamento de voodoo, de umbanda, tá? Tem que estar com alguém que sabe disso, porque é perigosíssima, é uma coisa muito séria. Né? Os resultados são espetaculares. O cara que trabalha com isso tem um índice de acerto e de sucesso nos rituais, às vezes de 80%, 90%, porque a entidade é muito próxima, é muito poderosa. Mas, naturalmente, para trabalhar aqui, vocês precisam um treinamento físico e muito bom. Tá? Então, isto não vamos tocar. Vamos falar da outra parte, da pessoa que realmente tem curiosidade ou habilidade ou interesse. Tá? Curiosidade às vezes não é... Sossego não faz, tá? Mas interesse sim. Puta, acho que pode ser um campo interessante para trabalhar. Normalmente a gente começa o contato de forma meio que natural, né? Você entra em contato com alguma entidade, alguma coisa assim, e você começa a se acostumar a tratar com ela. Então, aqui vão algumas dicas. Ponto 1. Evitem entrar em contato com pessoas cuja perda, por exemplo, foi traumática para vocês. Então, se vocês perderam um pai, uma mãe, alguém muito próximo, muito querido, e a perda é dolorosa para vocês, essa pessoa não pode, você não pode entrar em contato com ela. Pelo menos até não elaborar o luto. Não assumir que essa pessoa saiu do plano material. Por quê? Porque aí sim se gera um tipo de vínculo muito negativo. Tá bem? Tanto para vocês quanto para a pessoa. Então, primeira coisa que você tem que considerar, o contato tem que ser feito com alguém que não gere um sentimento de tristeza ou de dor, de perda em vocês. Alguém que vocês possam tratar de forma tranquila e neutra. Pode até ser uma pessoa querida, mas que você já está tranquilo, está do outro lado, eu vou falar com ele, ponto. Não serve quando você fala, ai meu Deus, eu não me conformo que eu perdi a minha mãe, ai, dor permanente, saudades eterna. Não, aí não. Depois, o ideal é vocês fazerem o contato seguindo todo um esquema. Tá bem? Ou seja, nós aqui no vídeo do guia interior demos uma série de dicas de como vocês criar um contato com esse guia interior. É algo semelhante. No curso do Poder do Mago, que vai ser lançado daqui a pouco, nós temos toda uma parte para contato com entidades astrais. E aí estão todas as dicas, ou seja, círculo para você, círculo para a entidade, você fala, cria um momento para falar com esse ser, também um parente, alguém que for, você cria um momento e um lugar, não na tua casa, ou seja, no astral em outro lugar, e depois você desfaz tudo e volta e corta o contato, ou seja, não é para você ter o desencarnado andando para cima e para baixo na tua casa. Então, isso é uma coisa muito importante. Primeiro, evitar vínculo emocional negativo. Segundo, restringir o contato a certos momentos seguros e fora do ambiente de vocês. Bom, com tudo isso, alguém me diria, sim, Jorge, você tem 2 namoradas. Tá? Sim, tudo bem. Tá? Eu tenho uma baita experiência nesta área e eu sei como mexer com isso. Então, quando vocês vão ganhando experiência, aí vocês podem começar a tirar aquelas salvaguardas. Vocês retiram e fazem o que vocês bem entenderam que dá na telha de vocês. Tá? Isso qualquer mago sabe. Eu sempre trabalhei com protocolos. Quando comecei a dominar as coisas, peguei o protocolo e joguei no lixo. Eu faço o que dá na minha cabeça, na minha telha. Eu faço e acabou. Porém, eu já tenho suficiente experiência para não me meter em rascadas. Eu sei o que não pode ser feito e evito. Agora, quando você não sabe ainda, siga o ritual. Também. Então, só com essas dicas, você já podem tranquilamente começar assim, entrar, estudar. Eu aconselharia você estudarem primeiro toda a parte do Reino de Mortos e de Necromancia, que é uma área muito interessante. E como uma
coisa mais, né, aqui, por exemplo, vocês têm referências de necromancia tanto na Bíblia, quando o Samuel quer falar com o espírito de Saúl, porque ele não consegue se comunicar com Yahvé, então decide chamar o espírito de Saúl, quanto no momento em que Ulisses chama o espírito de um navegante muito famoso porque ele precisa voltar e não sabe muito bem como fazer, tá? E uma coisa interessante nesses casos é que nem Saúl nem Ulisses conseguem a resposta que eles queriam, porque isso é uma coisa muito complicada e que desestimulou muito as pesquisas nesta área, que muitas vezes a pessoa chama o espírito de um desencarnado com a ideia de obter informação. Isso nem sempre funciona. Em parte porque os espíritos estão limitados às informações que eles tinham em vida, a maior parte das vezes, alguns não, tá? Mas a maior parte sim. E às vezes porque a comunicação falha. No caso de Saúl, por exemplo, segundo o registro do Antigo Testamento, ele rejeita a comunicação. Tá? O sea, desculpa, Samuel, né? Quando Saúl chama Samuel rejeita a comunicação. Por que você está me incomodando? Ulisses não consegue a informação que ele quer. Isso é bastante normal. Então, uma terceira dica seria, se vocês vão fazer um contato, não é necessário, digamos, evitem perguntas muito pontuais. Muitos médiums já tentaram fazer isso e normalmente não dá certo. Ok? Então, isso é outra coisa importante. Se vocês veem, por exemplo, necromancia de ataque ou defesa, o pessoal não está fazendo perguntas. Utiliza as entidades para ataque, tá? Ou para manipulação. Aqui, muitas vezes, tem uma tendência a querer averiguar coisas e nem sempre funciona. Então, essa é a terceira dica que eu passo para vocês. Não abordem o estudo do Reino de Mortos com a intenção de obter uma informação específica, onde tem um tesouro escondido. Nem sempre funciona. Por outro lado, vocês terem contato com o Reino de Mortos, que é enorme, gigantesco, pode dar um monte de informação diferente. Ou seja, quando você mantém um contato, por exemplo, amizade com algum ser desencarnado, ele te dá umas ideias totalmente diferentes, porque ele já não tem corpo físico, então ele vê as coisas de forma diferente, com outra óptica, outras ideias, e te dá, às vezes, uma forma de agir, uma forma de trabalhar que se complementa com a tua e te dá uma vantagem estratégica fantástica, né? Então, é um tema interessante, é um tipo de magia interessante, desde que vocês mexam com ela de forma tranquila e positiva. E sem medo, mas sempre com cuidado. Tá vendo? Então, pessoal, isso foi um pouco uma rápida visão da necromancia. Imagino que vocês podem ter um monte de perguntas, deixem aqui nos comentários. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Como eu falo para vocês, sempre muito obrigado por estar aqui comigo, dividindo todos estes temas. Muito obrigado pela participação de vocês. Sempre é ótimo estar lendo os comentários e respondendo. Já sabem, né? Se a Deus e o Deus estão de acordo, nós nos encontramos no próximo vídeo ou em algum podcast. E antes de mandar o abraço, por favor, deixem o like se gostaram do vídeo e inscrevam-se no canal. Sim? Agora sim. Grande abraço a todos.